Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Daniil Medvedev, porque assim, ele tá fazendo possivelmente o seu melhor torneio do ano. Em nível de tênis, está impressionante o que ele tá conseguindo produzir. E a vitória hoje contra o Alex de Minaur, ela é bem simbólica, né? Ele enfrentou o tenista que vinha fazendo melhor essa arte da defesa, do contra-ataque, de sustentar os pontos, e dominou na área dele, como é de se imaginar do Medvedev em grande fase. A gente tá falando de um tenista que, quando tá jogando o seu bom tênis, ele é superior ao de Minaur, e a gente viu isso hoje. Eu não acho que a partida se deve a performance ruim do de Minaur. O Medvedev jogou melhor, até porque ele tem um backhand na paralela que machuca mais, ele tem um forehand que machuca mais, as mudanças para paralela dele são melhores, e aí fica aquela questão, né? Tipo, o Medvedev voltou a jogar bem, ele tem uma semifinal contra o Arthur Hinderknecht, não sabemos se ele vai passar, mas caso ele passe, ele já vai conseguir, acho que para a 11ª posição da corrida para Turim, e caso ele seja campeão, ele vai para 10º. Mesmo com uma temporada muito ruim, o Medvedev ainda pode voltar para a 10ª posição da corrida para Turim, e aí a gente fica pensando, se o Félix Auger-Aliassime estava com chances de se aproximar muito, né? E com esse resultado de um título do Medvedev, ele passa o Aliassime, então ele voltaria para a disputa de uma vaga ao ATP Finals? E a resposta é sim. Eu acho que o Medvedev volta a uma disputa da vaga do ATP Finals. Porém, e aí, entretanto, dito isso, né? Não basta só esse título. Ele vai precisar ser campeão, ou pelo menos finalista em Viena, porque eu vejo que ele joga Viena, ele não vai jogar Basel, né? Hoje fica até uma escolha ruim, né? Tipo, porque em Basel vai estar o Fritz e o Shelton, e são tenistas que o Medvedev dá conta, né? Jogando o tênis que está jogando agora, né? Agora, o Sinner a gente não sabe. Mas assim, ele vai para Paris, aí vamos ver o nível que ele vai chegar lá. E aí talvez ele ainda esteja na margem de 250 pontos para pedir um convite para os torneios da semana seguinte. Até porque no ATP Finals tem o dinheiro e tem os pontos que ele defende, porque ele ganhou 200 pontos no ano passado, porque ele ganhou do de Minaur lá, né? Então a questão é, existe um mundo sim, mas ele tem que ser campeão. E ele pode. Assim, isso daqui que eu tô falando, o Medvedev ser campeão em Xangai, não é uma combinação exagerada de ocasiões que tem que levar isso a acontecer. A gente tá falando de um cara que já ganhou esse torneio antes. E assim, isso pra mim é o diferencial de tratar de um Daniil Medvedev do que tratar, com todo o respeito do mundo que eu tenho, pelo Félix Auger-Aliassime, pelo Alex de Minaur. São grandes tenistas, eu gosto muito deles. Mas eles não estão no mesmo patamar do Daniil. Assim, jogando o melhor tênis, o Medvedev tá bem acima, né? E esse nível de tênis que a gente vê agora, é óbvio que empolga a gente, ainda mais em um período que a gente vive o domínio de dois tenistas, né? E ter um cara que já foi capaz de ganhar de ambos em Grand Slam, voltando a jogar um tênis que lembra os seus melhores dias, né? Olha, empolga um pouquinho porque a gente precisa disso. A gente precisa que alguém, pelo menos, vire uma ameaça, né? Fora o sérvio de 38 anos, e já no final de carreira. E assim, eu tô falando do Djokovic, uma das maiores lendas, não a maior lenda da história do esporte, mas assim, do tênis no caso, né? Mas a questão é, o Medvedev é um cara que ainda tem esse fôlego, pelo menos por uns 3, 4 anos, né? Ele ainda tem idade para bater de frente. Mas tudo depende dele conseguir manter esse bom momento, conseguir trazer aquilo que falta ao jogo dele, principalmente mais letalidade com forehand, mais, obviamente, consistência com saque, evitar essas duplas faltas, o voleio tem que jogar melhor. E eu vou até dizer que ele tá voleando bem nesse torneio, né? Muita gente fala que o Medvedev é um voleador ruim. Eu não tô aqui pra tentar convencer as pessoas do contrário, porque é verdade, ele não é um grande voleador, né? Mas hoje, por exemplo, ele foi bem. Ele conseguiu alguns bons voleios contra o Sinner, e eu acho que ele tem essa noção, né? Que ele tem que usar a envergadura dele na rede pra machucar mais os oponentes. Se ele ficar só lá atrás, fica difícil ele ganhar. Então, pra mim, assim, o Daniil Medvedev vai depender as chances dele de Turim do que ele faz agora em Xangai. Porque se ele for campeão, eu acredito que ele volta, assim, pra disputa e ele é mais forte do que o Aliassime pra conseguir esses pontos, né? E, assim, estar em nono lugar nessa corrida pra Turim, né? Tipo, no caso ali, o Draper já tá fora, né? Ele é o nono lugar atualmente, mas vale lembrar, ele não joga até o fim do ano, ele só volta na temporada seguinte, né? A questão é, estar ali em nono lugar, caso o Djokovic não jogue, já é uma coisa muito positiva, né? Porque ele vira o primeiro alternate.
E só de ser alternate você ganha grana. Você viaja pra Turim, você vai ganhar dinheiro lá. Então tem coisa envolvido nisso também. Mas acho que o principal pro Danil ganhar esse título, além de ser o primeiro bicampeonato da carreira dele, vai lembrar que todos os 20 títulos que ele ganhou, ele nunca ganhou no mesmo lugar. Então ganhar uma segunda vez seria bacana, né? E assim, terminar uma fase ruim, né? Conseguir quebrar esse curso nesse contexto, no ano que ele vivia, que é muito ruim até agora, cara, seria fantástico pra ele, né? A questão é, o mais importante é recuperar a confiança, né? Recuperar a ciência do que é capaz e aquele negócio, né? Tipo, o momento de, cara, eu ainda posso bater de frente com os melhores, né? Esse ano não pode me refletir. Ele não pode mostrar o que eu sou. Porque a gente sabe que o Medvedev não é tenista pra cair em primeira rodada de Grand Slam 3 vezes seguidas, entende? Isso não é o Danil. A gente sabe que o Danil é muito mais capaz do que isso, né? A última coisa que eu espero dele é ele não passar de primeira rodada de US Open. Isso não faz o menor sentido. Então, foi um ano terrível pro Medvedev, mas é um frescor novo esses últimos torneios dele. E acredito, assim, que se ele sai com o título em Xangai, né, ele coloca, sim, de volta na corrida para Turim. E mais do que isso, né? Ele se coloca numa posição muito boa ali para quem sabe começar o ano que vem com mais força, com a cabeça mais no lugar e voltando a ser um postulante a títulos, porque assim, ele já teve uma situação de ter que recuperar ranking. Em 2022 ele caiu cedo na Austrália Open, 23, né? E cai cedo na Austrália Open e chega a cair para fora do top 10. Mas em Roma era o número 1 na corrida para Turim, né? De tão bom que ele desenvolveu o ano depois daquilo, né? Então, ele é capaz de dar essa reviravolta novamente. Então, será que ele consegue? Será que vem a reviravolta de Daniil Medvedev? Tô torcendo por isso, porque o tênis precisa desse cara jogando bem e a gente viu nesse torneio até agora o quão bom tem sido ver o Daniil Medvedev jogando bem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.